Olha, esse vídeo é um vídeo não programado e eu tenho certeza que Deus me inspirou para fazer esse vídeo para você e essa palavra vai mudar a sua vida. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que esta palavra veio direto do coração de Deus para o seu coração. E a palavra é: Deus, ele está dizendo para você, confie em mim, mas mova-se. Mova-se. E, gente, eu estou aqui no carro eu estou até aqui no carro me organizando para fazer as atividades do dia, mas o que eu tenho para dizer para você, assim, Deus está dizendo dessa forma, mova-se. De que forma? Não no sentido de sair por aí batendo a cabeça, mas no sentido de você que já tem uma palavra. Eu até estou aqui com o meu caderninho de anotação, eu organizei essa palavra para dizer para você. Quando o povo de Israel, Moisés foi para libertar este povo lá do Egito, Deus deu uma direção para Moisés e o povo começou a segui-lo. E assim o fizeram, saindo do Egito. Deus tinha dito para Moisés, e Moisés falou para o povo, Moisés falou para os anciãos do povo, dizendo que Deus iria libertar eles do Egito. Então ele já tinha uma palavra. Não dependia da circunstância, não dependia do momento favorável, não dependia da situação. Mas quando o povo de Israel sai do Egito, eles começam a entrar pelo deserto e eles começam a andar, de repente, na sua frente, aquela multidão contempla o mar vermelho. E eles olham para o mar. Ali é o primeiro desafio do povo de Israel. Mas eles tinham uma palavra, e qual era a palavra que Deus tinha dito para Moisés? Que eles iriam sair da escravidão do Egito. Então, se Deus liberou essa palavra, a palavra era que eles iriam sair, eles precisavam acreditar nessa palavra. E quando está aquele mar na sua frente, e o exército de Faraó está vindo atrás, porque Faraó agora decidiu que não queria mais libertar o povo, estava vindo atrás com seu exército, com carros, cavalos, toda a sua força bélica. Era uma das maiores potências mundiais naquela época. E o Egito está vindo agora para matar, para dizimar aquele povo, homens, mulheres, filhos, animais. Aí aquele povo está agora clamando: Senhor, e agora? Moisés. E Moisés vai perante Deus orar. Vai perante Deus, Senhor, clamar. O que eu faço agora? Aí lá em Êxodo 14:15, Deus diz para Moisés, 14:15, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Por que você está clamando a mim, Moisés? Outras versões dizem: por que clamas a mim? Mande o povo de Israel que marche. Aqui está o segredo, talvez, da sua vitória. Você já tem uma palavra. Deus já disse para você se movimentar. Deus já disse de que forma. Deus já disse de que forma você deveria planejar. Deus já disse como seria o final. Mas você está planejando e veio as adversidades, porque quando você vai sair do lugar, quando você tem uma obra para fazer, quando você tem algo ligado ao seu propósito, quando você tem algo ligado aos seus sonhos, as coisas começam a se movimentar contrária, porque você está saindo do lugar, você está saindo do status quo. Você está despontando para algo. Lembra de José? José tinha uma visão, tinha um sonho, e por conta de muito falar,
Os seus irmãos enciumaram-se e eles quiseram matar. E assim é com todos nós. Então, se você já tem uma palavra, você já começou a se movimentar e está observando que as adversidades estão vindo contrária. Você já está observando que as coisas parecem que estão cada vez mais difíceis. Era melhor ter ficado lá. Era melhor ter ficado no Egito. Era melhor não enfrentar o mar. Mas se Deus já disse para você que ele tem uma palavra para você, que ele tem uma terra prometida para você, ei, não importa se vai ser por cima do mar, por baixo do mar, ou se o mar vai ter que se abrir, mas Deus está dizendo: mova-se, 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 porque clamas a mim, porque vai ficar orando, dizendo: Senhor, o que eu faço? Mova-se, ande. Ande! Então mova-se, mova-se. Por que clamas a mim? Marche, comece a andar. Aleluia! Olha, só essa palavra, só esse momento já vale a sua inscrição aqui no canal. Eu, se fosse você, iria aqui ter um botão de inscrever-se. Inscreva-se nesse canal. Inscreva-se nesse canal, porque tem mais palavras vindo do Senhor. Então nós vemos o povo de Israel fazendo este movimento. E Deus falando: mova-se, mova-se. Mas eu lembro também de Josué. E para não ficar muito longo esse vídeo, você sabe a história de Josué. Se você não souber, você vai até o final de Deuteronômio e começa o livro de Josué. Moisés havia morrido. E o sucessor agora do povo de Israel para liderar e chegar até a prometida era Josué. Então agora Josué tinha um desafio grandioso. E esse desafio era continuar levando o povo à terra prometida. E Deus começa falando que era ele que tinha escolhido Josué. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é: Deus escolheu você. Deus te escolheu para este propósito, para este projeto, para o que ele já colocou no seu coração. Então, Josué agora tem uma palavra de Deus. Tem uma palavra de Deus em Josué 1:9, você observa, dizendo assim, ó: não fui eu que lhe ordenei? Deus falando para Josué: seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia, 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 por onde você andar. É movimento, é tração, é atividade. Então, você já tem uma palavra. Deus está dizendo: não fui eu que te mandei, não fui eu que te ordenei, não fui eu que organizei tudo para que hoje você pudesse estar fazendo essa atividade, este projeto que tem a ver com o seu propósito, ligado ao propósito do céu, da eternidade. Ei, você não está aqui por acaso, você não está aqui por simplesmente nascer de pai e mãe, não. Deus, você foi gerado dentro do coração de Deus para um propósito, para um dia. Você está na melhor estação da sua vida, e é agora, e este é o momento. Deus te ordenou, Deus te deu diretrizes. Então, não tenha medo. Talvez você já está naquela situação de falar para mim: olha, eu já comecei a me movimentar, mas as dificuldades vieram, o medo veio, e eu tive que retroceder, eu tive que parar. Não tenhas medo. Assim disse Deus para Josué: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não tenha medo. Mova-se do lugar, mas não tenha medo, não tenha medo. E para encerrar essa reflexão, para encerrar essa palavra de ativação profética e apostólica, que, olha, se fosse eu no seu lugar, eu já colocava aqui um gostei, aqui, porque valeu já essas duas palavras. Se fosse eu no seu lugar, quem sabe o algoritmo está enviando para uma pessoa que tem um propósito grandioso, mas está com medo. Se for você, olha, coloca um gostei aqui embaixo, que isso tem certeza que vai mudar a sua vida. E para encerrar, eu lembro de Pedro.
Eu lembro dos discípulos, lá em Mateus 14, a partir do verso 27. Qual é a situação? O povo, os discípulos de Jesus estavam no barco e Jesus tinha ficado para trás. O próprio Jesus tinha dito, comecem aí. Só que a noite veio, a escuridão veio, os ventos vieram, o mar ficou agitado e de repente Jesus vem no mar. Vem andando sobre o mar. E os discípulos que estão ali naquela escuridão, gente, pense, não tinha lanterna, não tinha farol de milha. Aí os discípulos estão ali no barco, aquele vento já, o medo já está pairando, vem um homem andando, eles falam, meu Deus, é um fantasma. Aí Jesus disse, coragem, ou tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Aí Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí Jesus respondeu, venha, Pedro. Olha, talvez Deus já liberou uma palavra para você e você até saiu do lugar como o povo de Israel no Egito. E você já até colocou os seus pés na água e o mar até se abriu. Mas você, por alguma outra razão, lá para frente, no processo de maturação, você teve medo. E Deus diz para você, assim como disse para Josué, não fui eu que te enviei, não fui eu que te mandei, não tenha medo, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, seja corajosa, mulher, seja forte e seja corajosa. Aí, talvez você já começou a seguir Jesus, você já entrou no projeto de Jesus, você já entrou no barco de Jesus, mas entrar no barco de Jesus, entrar no projeto de Jesus, entrar no propósito de Jesus, não quer dizer que não haverá desafios, não quer dizer que não haverá mar, que não quer dizer que haverá ventos e mar revolto. E aí a escuridão virá, o vento vem e às vezes você olha para o barco e cadê Jesus? Aonde está Jesus? Mas Pedro, ele ouve a voz de Jesus dizendo, tem de bom ânimo, sou eu. Ei, eu quero profeticamente dizer para você, Jesus está falando para você na escuridão que você está vivendo hoje. Tem de bom ânimo, alegrem-se, tenham coragem, sou eu que estou no meio desta escuridão. Aí Pedro, ele ouvindo a voz de Jesus, conhecendo, ele falou, vou fazer um desafio para Jesus. Se és tu, mestre, se és tu, Jesus, manda que eu vá junto com o Senhor por sobre as águas. Ah, que desafio grandioso. Aí Jesus disse, venha então, Pedro. E Pedro desce do barco e começa a andar, começa a se mover. Aleluia, aleluia. Depois de Jesus, o único homem que eu vejo na Bíblia e fora dela andando sobre o mar é Pedro, porque ele andou por uma palavra. E eu tenho que te dizer hoje, ande pela palavra que Deus já te mostrou. Ande, movimente-se pela palavra que Deus já te falou. Mova-se. Confia no Senhor. Mova-se pela palavra. Mova-se pela palavra. Pedro não andou sobre o mar, ele se movimentou sobre uma palavra, e a palavra você já tem, mova-se, estou contigo, ande, marche, mova-se, eu estou contigo, confia em mim, só ande, movimente-se, 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 movimente-se. Aleluia, glória a Deus, que palavra grandiosa, que palavra maravilhosa, e eu quero orar com você neste momento, dizendo, Senhor, eu não sei qual é o desafio da sua filha, eu não sei qual é o desafio do seu filho, mas a palavra é para ela se movimentar, a palavra é para ela sair do lugar, sair da letargia, sair do lugar de conforto, este lugar de desconforto que ela vai colocar, mas é um lugar, Senhor, aonde a sua provisão virá, aonde o maná virá, aonde as águas do mar e do rio se abrirão, aonde
onde ela estará disposta a andar sobre as águas, sobre o vento, sobre a sua palavra. Ô Senhor, enche de coragem, enche, Senhor, essa tua filha, esse teu filho, de um amor grandioso, de uma coragem, de uma verdade. Lembra, Senhor, eles da palavra que o Senhor já disse, e que eles comecem a se movimentar pela palavra, se movimente. Confia em mim, eu estou contigo. Confia em mim, eu estou contigo. Em nome de Jesus, você vai triunfar, você vai ter a vitória, em nome de Jesus, sobre este projeto que Deus tem colocado na sua vida. E agora eu quero te pedir, se essa palavra falou com você, por gentileza, compartilha. Aqui tem um botão compartilhar. Você vai até ele, vai lá no seu WhatsApp e envia para quantos amigos você quiser. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Um beijo no seu coração.